Existe um tipo de design de telhado que depende quase exclusivamente de ar, altura e geometria, mas que consegue fazer algo que até sistemas modernos de ar-condicionado lutam para alcançar: manter uma casa inteira mais fresca sob o sol escaldante. Conforme explica o material de origem, antigos construtores utilizaram esse conceito em desertos, regiões tropicais e cidades quentes, onde a temperatura poderia ser fatal. O telhado não era apenas uma cobertura, era parte de um sistema de controle climático passivo capaz de direcionar o calor para fora antes que ele atingisse os espaços ocupados. Com o tempo, esse conhecimento desapareceu, substituído por lajes planas, sótãos selados e máquinas que nunca param enquanto os princípios físicos por trás da eficiência térmica foram esquecidos. O ponto mais perturbador, segundo o texto, não é que esses telhados falharam. Eles foram abandonados porque uma casa que se resfria sozinha representa uma ameaça econômica, reduz a demanda por equipamentos de ar-condicionado, ventiladores mecânicos, sistemas de isolamento complexos e contratos de manutenção que geram receita contínua. Casas modernas deveriam resolver o problema do calor, mas em vez disso, muitas se transformam em fornos ao meio-dia. O telhado absorve luz solar durante todo o dia, armazena calor como uma bateria e o libera lentamente para os cômodos abaixo. O resultado é que os moradores respondem da única forma que o mercado ensinou, pagando mais por resfriamento mecânico, aceitando contas de energia mais altas e assumindo que conforto é algo alugado todos os meses. O texto destaca a ironia desse abandono. Enquanto as casas antigas conseguiam permanecer frescas sem compressores ou ventilação mecânica constante, o design moderno prioriza rapidez, padronização e custo, ignorando a inteligência da geometria, ventilação e separação térmica. O telhado inteligente antigo controlava o calor antes que ele penetrasse nos ambientes internos. O telhado moderno absorve e retém calor, forçando a dependência de máquinas. O conhecimento histórico mostra que os construtores antigos já compreendiam a importância do telhado como regulador térmico. No Egito e na Mesopotâmia, a sobrevivência dependia de controlar a exposição solar muito antes da eletricidade existir. Os arquitetos elevavam tetos, aumentavam a espessura das estruturas superiores e moldavam os edifícios para que o calor subisse e se afastasse das áreas ocupadas. Eles sabiam que o ar mais quente sempre se acumulava acima e que o espaço abaixo do telhado poderia se tornar uma fornalha ou um buffer térmico. Mais tarde, na Pérsia, esse raciocínio foi levado a outro nível. Em climas extremamente quentes e secos, desenvolveram sistemas de telhados que funcionavam em conjunto com cúpulas abóbadas, coletores de vento e ambientes internos altos. Não se tratava de escolhas estéticas. Formas curvas e elevadas reduziriam a concentração direta de calor, incentivariam o acúmulo de ar quente acima do nível habitável e criariam caminhos para a saída do calor. Em muitas situações, o telhado fazia parte de uma estratégia completa de resfriamento passivo, movendo o ar sem a necessidade de máquinas. O texto também destaca que no norte da África e no Oriente Médio, as casas tradicionais frequentemente utilizavam lógica de telhado em camadas ao invés de uma superfície única. Os construtores combinavam altura-massa, acabamentos à base de cal e aberturas de ventilação para retardar a transferência de calor e liberar o calor acumulado antes que alcançasse os cômodos internos. Pátios e respiradouros superiores funcionavam em conjunto com o telhado, transformando a residência inteira em um sistema de resfriamento passivo. O calor não era combatido com força, mas redirecionado, atrasado e liberado de forma controlada. O raciocínio sobre telhados inteligentes continuou evoluindo na Ásia e em regiões tropicais. No sul da Ásia, construtores empregavam telhados inclinados, beirais profundos, sótãos ventilados, telhas de barro e materiais respiráveis que impediam o calor e a umidade de ficarem presos. O telhado precisava fazer mais do que apenas proteger da chuva. Deveria sombrear as paredes, criar canais de ar e proteger os cômodos internos da radiação direta. O espaço entre a camada externa do telhado e o forro tornou-se tão importante quanto o próprio telhado. O ar que circulava por esse espaço impedia que grande parte do calor entrasse na área habitável. No Mediterrâneo, a mesma lógica foi aplicada, com superfícies minerais claras e telhas que refletiam a luz solar em vez de absorvê-la. A arquitetura colonial em climas tropicais repetiu o padrão: telhados altos, aberturas para ventilação, tetos amplos e beirais sombreados. Cada cultura usava materiais diferentes, mas o princípio permanecia constante: elevar o telhado, ventilar o calor, refletir o sol e permitir que a estrutura respirasse.
O texto enfatiza que esse conjunto de soluções não era apenas estético, mas uma forma sofisticada de engenharia passiva para conforto térmico. Esses sistemas de telhados esquecidos não se limitavam a uma invenção patenteada. Eram uma família de ideias antigas baseada em um princípio poderoso: criar um telhado que separasse o calor solar do espaço interno, permitindo que o ar quente se acumulasse acima da área ocupada e escapasse antes de aquecer os cômodos. Essa abordagem demonstrava que, muito antes de existir o ar-condicionado moderno, o próprio design estrutural da casa podia fornecer refrigeração eficaz. O texto detalha a física por trás da eficácia desses telhados esquecidos. Um dos fatores principais é a separação. Em vez de permitir que a superfície externa do telhado fique em contato direto com o espaço interno, os antigos construtores criavam cavidades ou camadas duplas. O ar é um isolante natural, então a existência de um espaço cheio de ar reduz a condução de calor. Quando essa cavidade é ventilada, o efeito é ainda mais potente, pois o ar quente que sobe é expelido antes de atingir o interior da casa. Convecção e o chamado efeito chaminé são princípios centrais. O ar quente naturalmente sobe e, se o telhado tiver aberturas adequadas, ele escapa sem aumentar a temperatura nos cômodos ocupados. A refletividade da superfície também era essencial. Muitos sistemas tradicionais usavam reboco de cal ou telhas de barro claras para refletir a radiação solar, ao contrário das superfícies modernas escuras como asfalto ou concreto pintado com cores absorventes de calor. Quanto mais a luz solar é refletida, menos calor precisa ser gerenciado pelo telhado. Além disso, algumas superfícies minerais liberam calor absorvido mais rapidamente ao anoitecer, reduzindo a carga térmica noturna. O texto destaca que a massa térmica, quando combinada com ventilação, sombreamento e atraso temporal, torna-se uma ferramenta útil. Ela desacelera a mudança de temperatura e evita que o pico de calor do dia penetre imediatamente nos ambientes internos. Em sistemas tropicais, a respirabilidade dos materiais também era fundamental. Ao permitir o movimento limitado de vapor, evitava-se o acúmulo de calor úmido dentro da estrutura, promovendo a liberação gradual da energia armazenada. Dessa forma, o telhado funcionava como um dispositivo de resfriamento ativo, mas sem motores, utilizava fluxo de ar, reflexividade, geometria e separação para impedir que o calor atingisse os ocupantes. O texto também explica por que esses sistemas desapareceram do uso moderno. Com a construção industrial, telhados planos, linhas de telhado simplificadas e lajes de concreto padronizadas eram mais rápidos de projetar, mais fáceis de construir e mais simples de repetir em larga escala. A padronização reduz a complexidade durante a construção, mesmo que isso resulte em consequências térmicas desfavoráveis posteriormente. Com o tempo, a eficiência econômica passou a favorecer métodos que geram dependência de soluções mecânicas como ar-condicionado e ventiladores, ao invés de soluções passivas e gratuitas. A consequência econômica é clara: um telhado projetado para resfriar naturalmente interfere no modelo de negócios baseado em consumo contínuo de energia. Sistemas passivos requerem planejamento climático específico, conhecimento de ângulos solares, ventilação, inclinação e materiais. Esse tipo de design é mais difícil de padronizar em grandes empreendimentos. Ao priorizar rapidez e padronização, os construtores modernos tornaram o telhado um problema financeiro para o setor de climatização, pois casas que se resfriam sozinhas reduzem a necessidade de equipamentos, contratos de manutenção e upgrades recorrentes. O texto enfatiza que essa mudança não foi resultado de uma conspiração coordenada, mas de uma transformação sistêmica silenciosa. Escolas pararam de ensinar esses métodos, códigos de construção deixaram de priorizá-los, desenvolvedores passaram a não solicitá-los e indústrias lucram mais vendendo soluções mecânicas para problemas de aquecimento do que prevenindo-os. Com o tempo, o método rentável começa a aparecer o método normal, e a solução antiga é descartada como primitiva, mesmo que seja mais eficiente. O texto destaca a lógica econômica por trás do desaparecimento desse design de telhado. Casas modernas dependentes de equipamentos mecânicos de resfriamento criam receitas recorrentes, unidades de ar-condicionado, sistemas de ventilação, manutenção periódica, peças de reposição, upgrades de isolamento, ventiladores de sótão e até revestimentos adicionais. Quanto mais quente a casa, mais produtos o proprietário precisa adquirir.
Um sistema de telhado passivo eficaz seria uma ameaça financeira porque reduz a necessidade de consumo contínuo. Seu valor é principalmente criado no momento do projeto antes que qualquer indústria de produtos de climatização pudesse intervir. Se não pode ser patenteado, não pode gerar monopólio. O desaparecimento desse conhecimento não exige conspiração explícita. Métodos se tornam obsoletos quando escolas param de ensiná-los, códigos de construção deixam de priorizá-los e desenvolvedores deixam de solicitá-los. O que não gera receita é rapidamente ignorado. Com o tempo, a solução lucrativa passa a parecer normal e a antiga, mesmo mais eficiente, é percebida como primitiva. O texto enfatiza que o setor de climatização sabia exatamente como o superaquecimento das casas modernas criaria dependência. Mais calor interno significava mais lucro. Assim, o telhado passivo não foi enterrado por falha, mas porque interferia com o modelo econômico baseado em consumo e manutenção contínua. O texto detalha como a dependência gerada pelo calor interno beneficia a indústria. Quando uma casa moderna absorve e retém calor, os proprietários são incentivados a comprar soluções mecânicas condicionadores de ar, ventiladores, upgrades de isolamento e produtos de manutenção contínua. Quanto mais o edifício falha em resfriar-se por si só, maior a demanda por equipamentos e serviços que geram receita recorrente. Métodos passivos de resfriamento, por outro lado, são baratos, não exigem manutenção constante e não podem ser monopolizados, tornando-se economicamente inconvenientes para fabricantes e prestadores de serviço. O desaparecimento gradual do design inteligente não ocorreu por falha técnica, mas por pressão econômica e padronização. Escolas de arquitetura pararam de ensinar técnicas tradicionais, códigos de construção modernas priorizaram lajes planas e tetos simples, e desenvolvedores não solicitaram mais telhados complexos. Com o tempo, essas mudanças tornaram o antigo método menos visível, enquanto soluções mecânicas se tornaram o padrão e passaram a ser vistas como necessárias. A sabedoria tradicional foi esquecida e a indústria passou a lucrar mais vendendo soluções corretivas do que prevenindo o problema do superaquecimento nas casas. Assim, o texto enfatiza que o valor de um telhado inteligente não reside apenas em sua capacidade de resfriar a casa, mas na independência que proporciona do consumo mecânico. Casas que se resfriam passivamente reduzem a necessidade de eletricidade, manutenção e produtos adicionais, ameaçando diretamente modelos de negócios baseados na dependência contínua do consumidor. Por fim, o texto apresenta princípios práticos que podem ser adaptados aos telhados modernos, sem necessidade de copiar literalmente os métodos antigos. A primeira recomendação é ventilação. O ar superaquecido não deve ficar preso diretamente acima do teto interno. Adicionar uma cavidade ventilada, um respiradouro de cumieira ou um caminho de exaustão alto permite que o ar quente escape antes de atingir os cômodos. A segunda é separação, telhados de dupla camada, sistemas de telhas elevadas ou uma cobertura externa sombreada reduzem a transferência direta de calor para os ambientes internos. A terceira é refletividade, acabamentos claros à base de cal, superfícies minerais ou revestimentos refletivos diminuem a energia solar absorvida inicialmente. Beirais profundos protegem paredes e janelas da radiação direta, enquanto tetos altos dão mais espaço para que o ar quente se acumule acima do nível ocupado. Quando esses princípios são combinados com ventilação cruzada, materiais respiráveis e aberturas sombreadas, o efeito de resfriamento torna-se ainda mais forte. O ponto central é que esse sistema antigo não era nostálgico, mas baseado em física. Casas modernas ensinaram aos proprietários que o resfriamento depende de máquinas. Construtores antigos sabiam que o resfriamento começa no design. O telhado não deve ser apenas uma cobertura passiva, ele é a primeira linha de defesa contra o calor. Quando esse conhecimento desapareceu, as pessoas foram obrigadas a recomprar conforto através de eletricidade, equipamentos e upgrades intermináveis. O design de telhado esquecido demonstra que um dos sistemas de resfriamento mais inteligentes já criados estava incorporado diretamente na estrutura da casa, reduzindo a dependência de soluções mecânicas e maximizando a eficiência térmica sem consumo contínuo de energia.